Vamos lá. Eu sou o Thiago, sou bibliotecário aqui das bibliotecas UF. Vou moderar aqui a apresentação junto à bibliotecária Ana Letícia. Sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas a essa capacitação do quarto programa de competência e informação das bibliotecas UF. Tem o compromisso de ajudar alunos, professores, pesquisadores interessados na produção acadêmica e científica, bem como a comunidade externa, para conhecimento aí, né, para adquirir mais conhecimento em relação à produção científica. Agora será apresentada a capacitação Creditando as Fontes de Pesquisa pela BNT-NBR 10.520 de 2023. Vou informar que a lista de presença ela vai ser disponibilizada, né, durante a apresentação. Os certificados devem ser liberados aí em dezembro pela plataforma CX, tá? Aí notas compartilhadas, né, do lado esquerdo no menu aí do lado esquerdo da conferência tem mais informações. Antes de iniciar, peço até desculpas, eu não fiz minha autodescrição, né? Vou fazer para quem necessitar, no caso. Como eu falei, meu nome é Thiago, eu sou homem, pardo, tenho cabelo curto, barbas quase todas brancas, com os pelos quase todos brancos já. Hoje estou usando uma camisa roxa, né? E, como falei, sou bibliotecário aqui do Sistema de Bibliotecas UF, tá? Quem vai ministrar aí a nossa apresentação vai ser, desculpa, pessoal, a bibliotecária Ana Letícia de Oliveira Guerra, bibliotecária documentalista da UF, especialista em gestão de tecnologia da informação pela Unileia, graduada em bioeconomia pelo Centro Universitário de Formiga, tem experiência na área de ciência da informação, com ênfase em bioeconomia, atualmente está como bibliotecária no campus Pontal, em Tuitá. Ana, fique à vontade para iniciar. Obrigada, Tiago. Bom dia a todos os presentes. Como o Tiago falou, sou bibliotecária aqui no Pontal. Durante a minha apresentação, eu não tenho acesso ao bate-papo, mas o Tiago ele vai, né, tirando as dúvidas no decorrer da apresentação, e o que ele puder ir respondendo, ele vai colocar no bate-papo. E após a apresentação, se alguém tiver mais algumas perguntas, podem estar me perguntando. Agora eu vou fechar a minha câmera, e para não congestionar muito a rede, não atrapalhar, né, a nossa capacitação, e uma boa capacitação para todos. Vou compartilhar aqui o treinamento. Está dando para ver? Sim, só colocar como apresentação para ampliar. Ah, tá. Deixa eu ver. Está dando para ver? Ficou tela cheia? Está a tela cheia, mas está com uma informação ali do próximo slide. Não estou errando aqui. Estou errando na hora de compartilhar.
Pessoal, só peço para guardar um minutinho enquanto a Ana faz o Eu compartilhamento. estou errando aqui, eu não estou. Peço a todos desculpa. Está dando certo, Tiago? Sim, estou vendo a apresentação. Ela só não está naquele formato de apresentação do PowerPoint, né? Acho que é o F5, se não me engano. Ele vai. Eu não sei por que está assim. Deixa eu ver. Eu vou colocar então no modo de edição de slide mesmo. Como... Acho melhor. Bom, nosso treinamento de hoje é elaboração de citações. A norma é a NBR 10.520. Ela foi atualizada no último ano, né, em 2023. Vocês todos estão me ouvindo direitinho? Sim, sim, pode seguir. Então, a norma, o que ela trata? Ela especifica as características para a apresentação de citações em documentos. As regras de apresentação. Primeiramente, o que é a citação? A citação é a menção de uma informação extraída de outra fonte. Essas citações, elas podem ser diretas, indiretas e citação de citação. Essas citações, elas podem aparecer tanto no texto como em notas de rodapé. A autoria, ela pode ser pessoa física ou jurídica e títulos, e devem figurar com as letras iniciais maiúsculas e as demais em minúsculas. Aqui nós temos um exemplo, conforme Castro, o ano, né, entre parênteses, 1978, página 45. Essa citação, ela é uma citação direta, por isso que ela vem entre aspas, né? Então, uma tese deve ser original, importante enviar. Aqui nós temos uma outra citação direta, que é do Bourdieu, 1997, página 55. Lembrando, gente, que dentro do parênteses, cada item deve ser separado por vírgula. Então, autor, vírgula, ano, vírgula e a página. O ponto final deve ser inserido somente ao final da sentença. A citação direta. O que ela é? Ela é uma transcrição textual de parte da obra consultada. Devem constar na citação sobrenome do autor, o ano e a página, ou localizador, se houver. A citação direta, ela pode ser uma citação direta curta, que é até 3 linhas, deve estar contida entre aspas duplas, como eu falei no início. Então, a citação direta curta, ela deve conter as aspas e após ela você coloca entre parênteses o autor, né, que no caso Barbosa, vírgula, o ano, 1984, vírgula, e a página. Aqui nós temos outro exemplo, né, de uma citação direta curta, né, com até 3 linhas, de uma legislação sendo um documento eletrônico. Então, aqui, lembrando, né, como é uma citação curta, entre aspas, né, a proteção às participações individuais em obras coletivas e a reprodução da imagem e voz humanas, inclusive nas atividades desportivas. Então, após a citação, vem entre
parêntese, o autor, né, no caso, como é uma legislação, entra pela jurisdição Brasil, 1988, capítulo 1, né, então, cap.1, art, né, do artigo 1, artigo ponto 5, in, que é o inciso de ponto 28, e a linha A, né, ao ponto A. Para a citação de documentos não paginados, convém indicar a localização do trecho citado, conforme consta no documento. Como aqui, né, nessa última citação, que é um documento eletrônico, né, uma legislação consultada por meio eletrônico. Então, colocou a localização do trecho, né, que está sendo citado. Quando é um e-book, nós temos aqui um exemplo. Sentir medo é um jeito estranho de atribuir autoridade a alguém. Lembrando, é uma citação direta pública, colocar aspas, após Melo, né, o autor, 2018, que é o ano de publicação, local, com 46. E a citação direta, ela pode ser longa, quando tem mais de 3 linhas. Quando ela tem mais de 3 linhas, ela deve vir com recuo padronizado em relação à margem esquerda. Então, recomenda-se um recuo de 4 centímetros, espaço simples entre linhas. Você deve colocar fonte menor, tamanho 10 ou 11 e sem aspas. Como aqui no exemplo. A educação serve aos interesses do proletariado. Aí vem, né? Você dá um espaço, coloca a citação com recuo, né? Fonte menor, 10 ou 11, sem aspas, você coloca o trecho, né, da sua citação, e após a citação você coloca, entre parênteses, o autor, vírgula, ano, vírgula, e a página do trecho citado. Lembrando que após essa citação, com recuo, você deve colocar também mais um espaço em branco. Então, a citação indireta. O que ela é? Uma interpretação livre de parte da obra consultada, sem transcrever as palavras do autor. Não deve conter as aspas. A indicação da página ou localização é opcional. Quando a gente fala, gente, interpretação livre, quer dizer, com suas palavras. Então, não pode ter, né, não pode ser transcritas as palavras do autor. Então, na interpretação sua, do que você leu, o que você vai colocar lá no seu trabalho. Aqui temos um exemplo, de acordo com Joso, 2004, a experiência de vida nos permite avaliar uma situação, uma atividade ou um fato novo. Então, intervenções do autor nas citações diretas. Nas citações diretas, vocês podem colocar algumas intervenções, como as supressões, as interpolações, acréscimos ou comentários. A supressão, o que é? Você vai pegar só apenas aquele trecho de um parágrafo, alguma coisa assim, e você vai suprimir, por exemplo, aqui no trecho foi suprimido o que vinha antes e que vinha após. Então, você pegou só um trecho, né, o meiozinho do parágrafo. Então, a supressão a forma dela é colchetes, né, entre os colchetes, 3 pontinhos. Aqui temos, né, essa citação do Galiano. Então, você coloca entre parênteses autor, vírgula, ano e a página. E as interpelações, por exemplo, e os acréscimos comentários, lembrar de que essas intervenções, elas devem ser colocadas entre colchetes, né?
qualquer intervenção. Por exemplo, aqui nessa citação, foi, para justificar as alternativas não deliberativas, eles, entre colchetes, os representantes, precisam engajar-se com deliberação. Então, foi um acréscimo, né, um comentário. Então, colocou os representantes. Você que colocou esse acréscimo nessa citação direta. Lembrando que essas intervenções são apenas em citações diretas. O grifo nosso ou grifo próprio, né? É outro meio de intervenções nas citações diretas. O que é? São ênfase ou destaque, são sublinhado ou negrito ou itálico. Então, aqui nessa citação, você pegou apenas educação no Brasil, né? Você quis dar um destaque a esse trecho. Então, colocou o negrito. Então, foi você que colocou após, entre parênteses, né? Dentro do parêntese, após a página, você coloca grifo nosso. Então, qualquer intervenção, né? Destaque sendo sublinhado, negrito ou itálico, você tem que colocar entre parênteses grifo nosso. Agora, tem aqueles casos que você pega a citação e já tem, né, um destaque, sendo itálico, sublinhado, o negrito, como aqui nesse caso aqui. Os jornalistas, grosso modo, interessam-se pelo excepcional para eles. Então, o autor Bourdieu, né, vírgula 1997, vírgula página 26, grifo próprio. Então, esse itálico, quem deu esse destaque foi o autor, né, Bourdieu. Por ser uma citação direta, você tem que colocar no seu trabalho esse destaque, né, mostrar para eles. Tem que ser a cópia idêntica, né? Então, aí você tem que também informar que esse destaque foi feito pelo próprio autor. Quando o texto transcrito já tiver destaque, não é necessário informar o grifo. Intervenções do autor nas citações diretas. Tradução de trecho de obra consultada. Então, tem a tradução nossa ou tradução própria. Isso ocorre quando se considera os tradicionais baixos lucros obtidos com a venda de livros científicos. Aí tem a supressão, né? Como eu falei, então deve ter algum trecho que foi suprimido, pegou só essa partezinha da citação, entre parênteses, Amaral, ponto e vírgula, Furnival, vírgula, 2023, vírgula, página 13, vírgula, tradução nossa. Então, esse trecho foi traduzido por vocês, né? Que está colocando lá no seu trabalho. Dados obtidos por consultas em ferramentas em inteligência artificial, né? O IA. Aqui temos um exemplo de uma citação. Então, você vai colocar entre aspas, né? A busca pela sustentabilidade é fundamental para enfrentar desafios globais, vírgula, como a degradação ambiental. Tem uma supressão, aí entre parênteses você vai colocar OpenAI, vírgula, 2023. Aqui tem outro exemplo de outra citação, já apresentando, né, no parágrafo. Nesse sentido, dados fornecidos pela OpenAI 2023 indicam que, aí é uma citação direta, a busca pela sustentabilidade é fundamental para enfrentar desafios globais, como a degradação ambiental. Então, quando dados obtidos, né, recomenda-se que o comando prompt executado na ferramenta seja registrado no documento, na metodologia, por exemplo. Em anexo, pode constar o documento completo fornecido pela IA.
Isso é uma recomendação quando você utilizar, né, dados obtidos por essas ferramentas. Dados obtidos em fontes não publicadas formalmente. Para instrumentos de pesquisa, por exemplo, entrevistas, depoimentos, questionários, quando necessário, omitir o nome do entrevistado. Aqui temos um exemplo, né, de um trecho de uma entrevista. Você vai colocar em recuo, né, de 4 centímetros, sem aspas, e você vai colocar o trecho. Aqui, por exemplo, foram utilizadas supressões, né, então pegou só apenas algumas informações desse trecho, e no final, colocar entre parênteses a forma que você está utilizando no seu trabalho, que está identificando o entrevistado. Nesse caso, colocou entrevistado A. A transcrição de entrevistas não publicadas formalmente não gera referência, lembrar disso. Dados obtidos em fontes não publicadas formalmente. Elas devem ser indicadas no texto ou em nota quando utilizados. Por exemplo, no texto, né, aqui tem um trecho, nós, entre colchetes, está o INEP, né, não queremos ranquear os cursos de graduação no país, com a avaliação do ENAD, mas os jornalistas são os primeiros a ligar para saber quem ficou em primeiro lugar. Então, foi colocado, né, puxou uma nota de rodapé, aí na nota de rodapé você vai colocar as informações, de como você conseguiu essas informações. Por exemplo, aqui tem o exemplo, informações fornecidas por Luiz Cláudio Costa, presidente do INEP, no 14º Encontro Nacional de Professores de Jornalismo, promovido pelo curso de Comunicação Social e Jornalismo da UF, entre parênteses, Uberlândia, Minas Gerais, em 28 de abril de 2012. Então, citação de trabalho em fase de elaboração. Mesma coisa, você vai puxar uma nota de rodapé. Na nota de rodapé, você vai colocar todas as informações, né, do trabalho que está em fase de elaboração. Então, essa informação será publicada no livro Radiodifusão Educativa no Ensino Superior, de autoria. Aí coloca os autores, com publicação prevista para 2014. Então, as citações têm os sistemas, né, de chamadas. Então, elas podem ser tanto sistema autor-data, tanto sistema numérico, né? Você deve utilizar o mesmo sistema ao longo de toda a publicação. Todo item citado deve estar na lista de referência. Então, se você começar a utilizar o autor-data em todo o seu trabalho, vai ser nesse sistema. Se for um sistema numérico, sistema numérico. Então, sistema autor-data. Então, um autor, citação com um autor. Aqui temos um exemplo no texto. Aqui, ó, para Bourdieu, ano 1997, a televisão oculta mostrando. Ou, né, você pega, em outro estilo, coloca a citação no final. Estudos sobre as relações de poder na televisão mostram que há controle político neste meio. Aí, entre parênteses, o autor, vírgula, ano. Na referência, né, da obra consultada, na lista de referência, você vai colocar a referência completa, né? O autor, quando é entidade. Aqui temos um exemplo, né, de uma citação direta. Para o exercício da medicina, impõe-se a inscrição no Conselho Regional do respectivo Estado, território ou Distrito Federal. Aí você vai colocar, né, entre parênteses, a entidade, né, o nome da entidade completo. Conselho Federal de Medicina, vírgula,
2010, vírgula, e a página. Ou, né, ele, no texto também, começando no texto. Segundo o Conselho Federal de Medicina, ano 2010, vírgula, página entre parênteses. Aí você coloca a citação entre aspas, quando é citação direta. E temos também citações com 2 autores e 3 autores. No texto, quando a citação, você colocar o autor no texto, você tem que colocar vírgula, né, separar se for 3 autores, né, mais de 3 autores, e se for 2 autores, separar por E, né, Mendonça e Maia. Um ano entre parênteses, vírgula, página. E aqui, dentro do parêntese, os autores são separados por ponto e vírgula. Então, Mendonça, ponto e vírgula, Maia, vírgula, aí após o ano, vírgula, e a página. Como eu falei, quando é 3 autores, lembrando, né, entre parênteses, os autores são separados por ponto e vírgula, né, dentro do parênteses. Então, Figueiredo, ponto e vírgula, Zanardi, ponto e vírgula, Deitos, vírgula, ano, né? E, se for nos textos, separar eles por vírgula e colocar o E, né? Então, segundo, Silva, vírgula, Pinheiro e França, o ano entre parênteses. Um dos grandes desafios do pesquisador é conciliar a natureza do trabalho criativo com a qualidade formal. E quando é mais de 3 autores, pode ser citado o primeiro autor, seguido da expressão etial. Lembrando que essa expressão etial é em itálico. Ano da publicação e páginas ou localização, se houver, no caso de citação direta. Então, a citação, né, você vai colocar o primeiro autor quando for dentro do parêntese, né? É dentro do parêntese, Carmo, etial, lembrando etial itálico, ano 1990, vírgula, e a página. Quando for dentro do texto, né, no texto, segundo Marcondes, etial itálico, né? E o ano entre parênteses. Citação de autores diferentes com o mesmo sobrenome e mesmo ano. Então, deve-se acrescentar as iniciais dos prenomes. Por exemplo, aqui tem o exemplo do Souza, né, entre parênteses, não. Souza, vírgula. As iniciais dos prenomes, M. M. Vírgula, ano, né, 2002, vírgula, P.15. E temos aqui outro exemplo, né? Souza, né? Vírgula, L.M. Vírgula, 2002, vírgula, e a página, né? 23. Caso ainda, né, as iniciais também sejam iguais, os prenomes devem ser grafados por extenso. Aqui tem o exemplo, né? Do Silva, né, tá entre parênteses, né, Silva, vírgula, Adelaide, vírgula, 2009. E dentro no texto, né, começando o texto, para Adriano Silva, 2009, dentro do parênteses, os melhores atributos, ácido ascórbico, luminosidade, matiz e acidez total titular, são obtidos com a secagem da polpa a 60 e 70 graus. Citações de várias obras de um mesmo autor publicadas em um mesmo ano. Então, a gente tem que acrescentar, né, as letras minúsculas em ordem alfabética após a data e sem espaçamento conforme a lista de referência. Então, aqui temos um exemplo, né, do Gonçalves Neto,
entre parênteses, né, no final do texto, a citação, vírgula. Aí você vai colocar o primeiro ano, né, 2011, a letrinha minúscula, né, letra A, e após esse primeiro ano, né, você vai colocar 2011, letra B. Lembrando que são letras minúsculas, né? E na referência, a mesma coisa. Você tem que colocar no final da referência, né, 2011, o Azinho, e também na outra referência, 2011, o B, minúsculo. Citação, né, de várias obras de um mesmo autor, publicadas em anos diferentes e mencionadas simultaneamente. Então, as datas, elas devem ser ordenadas cronologicamente e separadas por vírgula. Aqui temos um autor, né? Dentro do parênteses, observe, 1934, 1936 e 1937. Então, elas são ordenadas cronologicamente. Citação de obras sem autoria específica. Indica-se, né, a primeira palavra do título, incluindo artigos ou monossílabos, se houver, seguida de reticências entre colchetes e a data. É necessário indicar a página ou localização consultada, se houver, em caso de citação direta. Então, aqui temos um exemplo, né, no final de uma citação, então é entre parênteses, né, o comecinho do título, né, a criança, e a supressão, né, entre colchetes, 3 pontinhos, vírgula, 1973, vírgula, a página, né, página 3, p.13. E quando a citação também é no texto, né, como aqui no exemplo, conforme a análise na obra Metodologia, aí a supressão, né, entre colchetes, 3 pontinhos, o ano entre parênteses, 1980. Citação de obras sem autoria específica, quando o título for constituído por uma palavra, né, uma única palavra, mesmo que tenha subtítulo, deve-se utilizá-la sem reticências entre colchetes. Aqui tem o exemplo, né? As causas apontadas pelo impresso eram não só o abuso de certos alimentos, mas também o abalo dos nervos, o excesso de fadiga, informava o caderno feminino. Então, no final da citação, entre parênteses, a única palavra, né? Celulite, vírgula, 1960, página 1, né? P.1. Na referência celulite, letras maiúsculas, né? 2 pontos, você observa que tem, né, um subtítulo, inimigo da beleza, e o Correio da Manhã, vírgula, Rio de Janeiro, vírgula, 29 de maio de 1960, ponto, quinto caderno, ponto, feminino, vírgula, P.1. Então, a mesma palavra que foi destacada na referência, recebeu as letras maiúsculas, né, porque não tem autoria específica, tem que aparecer, né, na citação, celulite, vírgula, 1960, P.1. Citações indiretas e simultâneas de obras de vários autores. Então, recomenda-se que sejam apresentadas em ordem alfabética. Então, existe uma série de estudos, vírgula,
Alves. Então, do Alves foram utilizadas duas obras, né, de 2 anos específicos. Então, entre parênteses, 1977, 1978, vírgula, Embrapa, 1973, entre parênteses, e Monteiro, 1977, entre parênteses. Então, observem que está em ordem alfabética. Então, a norma, ela recomenda que sejam apresentadas dessa forma, né, em ordem alfabética. Do mesmo jeito, ela deve, quando a citação for no final, né, do trecho, deve aparecer entre parênteses, em ordem alfabética. Então, Alves, 1977, 1978. Ponto e vírgula, Embrapa, 1973. Ponto e vírgula, Monteiro, 1977. Então, dentro do parênteses, devem ser separadas por ponto e vírgula. Lembrar disso. E a citação de citação. Citação direta ou indireta de um texto cuja fonte não se teve acesso ao original, com o uso da expressão apud, que é o significado do apud é citado por. Deve ser indicada pela autoria e ano da fonte citada, expressão apud, seguida da autoria, ano e número da página, ou localização da fonte consultada, se houver. Aqui temos um exemplo, né, do autor Lacerda, né, então vai entre parênteses, né, quando a citação for no final. Lacerda, vírgula, 1998, vírgula, P.27. Apud, em itálico, Mariano, vírgula, 2005, vírgula, P.89. Então, aqui tem outro exemplo, né, quando é no texto, né, para Dolores Miron, entre parênteses, o ano, né, 2012, Apud, Valejo, vírgula, 2023, vírgula, P.225. Então, para distinguir, porque muita gente confunde, né, a ordem dos elementos. Basta você lembrar que apud significa citado por. Então, no caso aqui, o Lacerda, ele foi citado por Mariano. Então, você já distingue, sabe a localização, né? Muita gente confunde a ordem, né, para utilizar o apud. Nota explicativa. O que ela é? Então, ela é usada para comentários, explanações ou esclarecimentos que não possam ser incluídos no texto. Deve ser indicada no texto por números arábicos consecutivos. Embora não seja recomendado seu uso concomitante com o sistema numérico, se necessário, é possível conciliar notas explicativas com as notas de referência. Nesse caso, na lista, as referências devem ser ordenadas alfabeticamente. Devem estar localizadas no rodapé, devem estar alinhadas a partir da segunda linha da mesma nota, abaixo da primeira letra da primeira palavra, de forma a destacar o expoente, sem espaço entre as notas e com fonte menor. O recurso, né, de hiperlink de documentos digitais deve ser utilizado em notas. Então, aqui tem um exemplo, né, no texto. Na sociedade, a educação tem reiterado a sua perspectiva redentora. Aí puxou, né, a nota de rodapé. Na nota de rodapé está: esta perspectiva redentora pode ser evidenciada na pedagogia da Escola Nova, proposta do Manifesto dos Pioneiros. Observem aqui, né, o alinhamento, né,
entre os termos, né? A segunda linha deve estar alinhada com a primeira, como foi explicado anteriormente. O filete deve medir 5 centímetros a partir da margem esquerda. Esse filete, né? Então, ele tem que ter 5 centímetros, conforme a ABNT 2011. Então, sistema numérico. A indicação da fonte é feita por numeração única e consecutiva em algarismos arábicos, remetendo à lista de referência na mesma ordem a que aparece no texto. Não pode ser utilizado quando houver notas explicativas. Indica-se a numeração entre parênteses, alinhada ao texto, ou em expoente, né, após a citação. Não se reinicia a numeração a cada página. Então, é uma sequência, né, porque a sua lista de referência vai ser formada de acordo, né, com a ordem, né, das citações em que aparece no seu texto. Então, em citação direta, o número da página, né, precedido de P ponto, ou localizador precedido da abreviatura local, ponto, se houver, deve ser indicado após o número da fonte no texto, separado por vírgula e um espaço. Então, aqui como no exemplo, então é uma citação direta, né? Então, está aqui, né, o 2, local, ponto 3. Então, a página, né, e o local. Na lista de referência, né, o 2, né, que e o local. Então, aqui tem o demo, a lista de referência, Pedro, o título, né, Introdução à Metodologia da Ciência, São Paulo, 2 pontos, a editora Atlas, 1985. E o 2, né, Bourdieu, que é sobre a televisão, que é o título, Rio de Janeiro, a editora Zaha, 1997. Então, o sistema numérico, então, a primeira citação de uma obra em nota de rodapé deve ter sua referência completa. A primeira vez que ela aparecer é referência completa. As subsequentes podem ser referenciadas de forma abreviada ou utilizando as expressões abaixo, abreviadas ou não. Então, ID, ponto, que significa idem, né, mesmo autor. O IBD, ponto, que significa idem, na mesma obra. O opcit, que é opcitatum, ou opericitatum, significa obra citada. O passim, que significa aqui e ali em diversas passagens. E o loxit, né, que é o loxitato, no lugar citado. Tem também o CF, né, que é o confere, que é confira ou confronte. E o ETSEC, que é a sequência seguinte ou que se segue, né? E o ACUD, né, citado por, conforme, segundo. Uma observação muito importante, que a única expressão que pode ser utilizada no rodapé e também no texto é o ACUD. As expressões id, ibd e opcit só podem ser usadas na mesma página da citação a que se referem. Na nota referente a uma obra já citada, pode-se repetir a referência completa ou indicar o número da nota anterior, precedido pela chamada e pela abreviatura ref, e pode ser indicado o número de página ou localização, se necessário. Então, aqui tem o exemplo, né, do Sartori, a referência completa, né, a teoria da democracia revistada, São Paulo, a editora Ática, e embaixo, Sartori, ref 1,
vírgula, e a página, né? P.35. Ou, né? E aqui tem o IBT, vírgula, P.35, e tem, ó, Sartori, vírgula, G, aí é o título, né? A política, ponto, Brasília, vírgula, DF. Lembrar, né, que sempre Brasília deve ser acompanhado por DF, dois pontos, ed ponto, da UNP, vírgula, 1981. Então, a editora da UNP. Aqui embaixo, né, na quinta aqui, ó, id ponto, 1994, vírgula, P.36. O OPCIT não pode ser usada quando houver duas obras distintas do mesmo autor, na mesma página. Aqui, por exemplo, ó, Sartori, né? OPCIT. E aqui tem uma obra aqui também, né, do Adorno, citando o Apud também, né? Se a referência de Mazet já tivesse sido mencionada, a citação pode ser abreviada. Caso contrário, deve-se registrar a referência completa. Lembrar disso também, que quando a referência que foi utilizada já tivesse sido mencionada, a citação pode ser abreviada. Caso contrário, deve ser registrada a referência completa. Aqui tem, né, o modelo das listas de referência, tanto do sistema alfabético quanto do sistema numérico. Então, aqui o modelo do sistema alfabético. Então, as referências, elas devem ser apresentadas em ordem alfabética, lembrando que são alinhadas à esquerda e separadas por um espaço em branco. E o sistema numérico, né, que é em ordem das citações, na ordem em que elas aparecem, né? Então, e são alinhados também à esquerda, né, separados por um espaço em branco. Aqui nossa referência, né, de onde foi tirado e elaborado esse treinamento. Então, foi de acordo com a norma, né, da BNT NBR 10.520, do ano de 2023, com a última atualização. Alguma dúvida, gente? Tá todo mundo caladinho? A gente teve uma dúvida durante a apresentação, né, que eu respondi, foi o Wilson. Ele perguntou ali se a gente deveria indicar a paginação, né, citações sejam diretas ou indiretas, né, até respondi ele aqui que para a citação direta a gente tem que incluir obrigatoriamente, para indireta não, é opcional, né? Sim. Isso aí. Mais alguma dúvida, gente? Fiquem à vontade, pessoal. Eu vou colocar meu e-mail aqui. Às vezes, né, como eu falo sempre nos treinamentos, às vezes a gente fica na dúvida na hora que a gente está elaborando o nosso trabalho, né? E aí, se tiver alguma dúvida, podem me passar, que eu respondo, fico à disposição também. Mas aqui a Janaína levantou a mão, pode falar, Janaína. Oi, bom dia, muito obrigada. Obrigada por mais uma oportunidade para a gente se atualizar. Eu tive uma dúvida, Ana Letícia, em relação a... Tem uma citação numérica, e aí você deu um exemplo, acho que é no quinto slide do final para o começo, e aí você Sim. mostra uma citação número 2, vírgula, local, e aí vírgula 3. E aí a obra 2 parece que é do Rio de Janeiro, e a obra 3 de outra cidade. E aí esse local se referiria a qual deles? Eu fiquei pouco perdida, mas talvez você tenha falado e eu que não anotei. Sim, só um minutinho que eu vou abrir o slide novamente. No caso, são duas obras de diferentes lugares, né? E aí tem um Sim. local no meio. Não sei se essa é uma novidade da atualização ou se sempre passou Sim. batido para mim.
numérico. Acho que é mais para cima ainda. Quando você começa a falar de numérico. Isso. Então, no caso aqui, ó, em citação direta, o número da página, né, que é precedido por ponto, ou localizador precedido da abreviatura local, se houver, deve ser indicado após o número da fonte no texto, separado por vírgula e um espaço. Então, no caso aqui, o 2, essa citação é de Bourdieu. E a localização desse trecho é local.3. Então, Bourdieu, ele é um livro, é um e-book. Então, a localização, local.3, que foi esse trecho, entendeu? Aqui em cima, fala, quer ver, Janaína, para você entender esse negócio, essa parte, né? Essa questão da localização, quer ver? E as citações, agora, deve constar na citação o nome, o sobrenome do autor, o ano e a página ou localização, se houver, né? O localizador, como aqui, ó. Você pode, por exemplo, nenhum documento da legislação, você tem que informar, né? O ideal é informar a localização quando é documento eletrônico, né? Quando você for tirar alguma informação, você tem que informar essa parte, né? Quando é, por exemplo, eu citei aqui o exemplo da legislação. Então, esse trecho está no CAP 1, artigo, inciso 28 e a linha. A mesma coisa é o e-book, né? O e-book geralmente, às vezes não tem página, não tem uma informação, uma localização certa, você agora ter a forma de informar essa localização. Então, você pode utilizar essa expressão, né, local, ponto, e o trecho, né, 46. Deu para entender? Sim. Agora eu entendi. Antes eu achava que era a localidade da publicação. Opa, obrigada. Eu ia até complementar isso. Esse local ele não tem a ver com a publicação, né, com a obra em si, mas sim com o trecho citado. Em que local esse trecho está na obra, caso a obra não seja paginada. Sim. Entendi. Obrigada, viu? Por nada. Mais alguma dúvida? A Regiane perguntou quais as regras a seguir para colocar citações em notas de rodapé. Então, Regiane, as regras para citações em notas de rodapé, você tem que colocar elas, né, puxar a nota de rodapé e colocar elas alinhadas, né? E utilizar quando, por exemplo, se for o sistema numérico, você pode utilizar as expressões, né, também. Não sei se é essa a sua dúvida, as expressões como id, wibd, opsit, passim, loxit, né? Aqui tem um exemplo. Vou te mostrar aqui, novamente, o lado do treinamento. Como aqui, né? Sempre alinhadas, né? As referências quando estão em notas de rodapé. Deixa eu ver aqui um exemplo com nota de rodapé. Sempre alinhadas. E quando, por exemplo, a referência já foi, quando a citação aparece pela primeira vez no texto, você tem que colocar a referência completa.
e utilizar essas expressões, né? With, with, opposite, assim. Não sei se eu respondi a sua dúvida, Rejane. Mais alguma dúvida? Lembrando que esses treinamentos, até o Tiago colocou aqui o link, esses treinamentos vocês podem baixar, né, pelo site das bibliotecas.ufp.br. Qualquer dúvida com relação à citação, até mesmo referências, vocês podem estar entrando em contato com a gente. Também oferecemos esses treinamentos, orientações, vocês podem estar agendando pelo site, né, da biblioteca, preenchendo o formulário, fazendo essa solicitação, tanto os treinamentos quanto a orientação. Caso vocês estejam escrevendo, né, os seus trabalhos, alguma coisa assim, vocês também podem estar utilizando essa forma, né, tanto fazer o treinamento quanto a orientação e ir tirando suas dúvidas relacionadas a citações, as referências, até mesmo, né, os trabalhos acadêmicos. E, pessoal, caso tenham mais dúvidas, né, a Ana deixou o e-mail aí, vocês fiquem à vontade, caso queiram colocar no bate-papo, mas a Ana também deixou o e-mail, né, caso vocês precisem entrar em contato. Eu coloquei aí os tutoriais, né, onde estão disponíveis esses materiais, os utilizados aí nos treinamentos. Foi disponibilizada também a lista de presença, não esqueçam de inserir seus dados para gerar o certificado. Em notas compartilhadas, a gente também tem mais algumas informações aí, né, até a possibilidade de agendar treinamentos, lembrando que esses treinamentos não atendem somente a comunidade do UFO, né, mas a comunidade externa também. Tá? Então, nos procurem, caso necessitem. Ficamos à disposição. Muito obrigado, Ana, pela apresentação. Parabéns também pela apresentação. Foi muito boa. E a gente vai finalizando aqui mais essa manhã de capacitações aí do Programa de Competência e Informação. O quinto programa, eu falei o quarto no início, peço perdão. Lembrando que a gente ainda tem mais 2 treinamentos, né, às 2 horas, que é o Referenciando Obras de acordo com a BNT 6023, de 2018, e às 4 horas, que é a garantia de acessibilidade. Desculpa, estou numa data errada. Desculpa, às 2 horas, que é dominando as normas para a formatação de trabalhos acadêmicos, né, e às 4 horas, que criando chamadas e referências com o Zotero. Tá? São treinamentos bons, um ali para estruturar o trabalho e o outro para a gente usar o Zotero para a gestão dos nossos dados de pesquisa. Pessoal, agradeço novamente a todos e todas pela presença e tenham uma boa manhã. Bom dia a todos, agradeço também a presença de todos. Qualquer dúvida, eu estou à disposição.